para tratar. Caiu aí. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Estamos vendo, Chico, tranquilo. Foi você que mexeu, Silvio? Não, eu que mandei gravar, que eu esqueci de começar a gravar, né? Como sempre, né? Não, mas aí nós vamos, assim, quem quiser fazer parte da comissão organizadora, depois manda um zap aqui para o Francisco, para a gente pode mandar para mim. fazer. E não adianta mandar para mim, porque eu não olho, gente. Assim, ele não olha mesmo. O Francisco me conhece há 20 anos. Meu Deus. Não adianta. Amigos orientados. Não adianta. Coitados orientados. Não adianta. Não adianta, porque... Então, e o Chico olha, ele olha tudo, ele faz tudo certo. Atrás de tudo. E aí, nós, a partir de amanhã, eu e o Francisco já vamos conversar, e a partir de semana que vem a gente já vai entrando em contato com as pessoas, porque, assim, o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho que fazer um projeto de extensão aqui dentro da UFSCar, aprovar no departamento. A gente tem várias coisinhas que a gente precisa fazer dentro da burocracia. Mas isso, como o Thiago bem colocou, a comissão organizadora, aí nós vamos trabalhar para poder fazer. Quem tiver disposto, por gentileza. Luiz Carlos, por favor. Boa noite. Primeiramente, uma ressalva aqui, que o Silvio sempre me atendeu pelo WhatsApp, viu? Como não, mas... Sempre me atendeu. Eu atendo, mas a contragosto. Entendi. Obrigado, bom saber. Bom saber. Viu? Só uma ressalva, eu cheguei aqui boiando também, né, igual o Luiz, né, porque eu cheguei atrasado, mas a questão, a UFSCar tem 2 eventos no segundo semestre agora, né? Tem um dos egressos e tem de pedagogia, né? Isso. Esse não vai bater muito próximo do outro. Eu vou olhar, foi ótimo você me falar isso, eu não sabia qual que era Você tem aí os dias, Luiz? Então, essa questão, não tem dias ainda. Eu recebi um e-mail essa semana, convidando para fazer parte da comissão que vai organizar, então não tem nada certo também. Tá. Nossa. E a gente, Luiz, a gente está propondo em fazer parceria com o grupo de São Paulo, que pertence o José Alberto e o professor Antônio Joaquim Severino. A gente está propondo, claro, nós temos que ter um retorno do grupo, além do José Alberto, que já é nosso parceiro aqui. Exato. A gente está querendo também propor de ser em conjunto, né? Não, mas tranquilo. Mas aí a gente vê, Luiz, isso aí é sossegado. O que a gente queria saber é se para vocês tudo bem, porque em tudo bem, ou seja, aí a gente vai começar a organizar e fazer, como a gente está falando, uma coisa pequena, mas bem feitinha, para a gente poder ter aí o início aí dessas nossas atividades, no sentido de publicidade das atividades, tá bom? Então tá jóia. Beleza, Luiz. E não é que eu não gosto de te atender, eu não gosto do celular, tá? Esse é o problema. Essas máquinas, para mim... Primeiro ele bate, né, Luiz? Depois ele fica justificando, né? Assim mesmo. O José Humberto quer falar. José Humberto, por gentileza. Referente ao grupo, na realidade, só retificando, o grupo não pertence a mim, eu sou integrante do grupo, o grupo ele é realmente liderado pelo professor Severino. Sim. Aí eu diria o seguinte, tendo já uma data mais ou menos definida, eu converso com ele, e dependendo do teor, se houver uma publicação, se ele concordar, eu tenho um artigo com ele que está voltado à luz da epistemologia decolonizante. Eu quero que esse artigo seja publicado. Se houver a publicação, vou analisar se ele concorda em nós apresentarmos esse artigo que está na gaveta. Aí, tendo já definida a data, eu conversaria com ele. Se tiver essa semana mesmo, sendo a data, eu contato ele diretamente para conversarmos a respeito. Pode ser? Pode ser. A mim, particularmente, me coloco dentro do possível, porque como eu estou fazendo doutorado, eu estou organizando eventos aí nacionais, dentro do meu limite, eu me coloco disponível, ok? Então, conto comigo dentro das minhas possibilidades. Não, a gente sabe, Zé Alberto, é super corrido para o pessoal, ou seja, e para quem está fazendo ainda, está no doutorado, está no mestrado, é 3 vezes corrido, né? Porque a gente sabe como é que é, e é um estresse, então fique tranquilo. O importante é a gente conseguir fazer as atividades e tocar. Chiquinho, mais alguma coisa? Podemos começar. Eu acho que, assim, se não tiver nenhum porém, dezembro, 5, 6 e 7,
né? Agora, se alguém, né, que nem o Luiz aí trouxe uma informação que nós não, né, ver se não vai bater, Claro. né, em nada, né, com Sim, esse... sim, mas eu vejo isso, e o Luiz, se você puder fazer a gentileza, Luiz, tentar descobrir que data que vai ficar, eu agradeço, porque senão, né, mas dá certo. Bom, voltando agora aqui, agradeço aí a disponibilidade de vocês, e vamos, então, organizar e fazer agora esse encontro nosso maior para a gente conseguir aí nos apresentar nossas pesquisas, nosso debate. Bom, voltando ao nosso texto, né, ou seja, na última aula, a gente tinha feito aqui uma rápida discussão aqui sobre o texto da dispersão da epistemologia, né, ou seja, que é a tese aqui do professor Alejandro Ramírez, de que você teve uma mudança séria, né, ou seja, nessa questão da epistemologia. Ou seja, se num primeiro momento aí a epistemologia era compreendida de uma forma lógica, logicista, como a gente preferir chamar, e isso foi se transformando, né, foi mudando aí para uma concepção histórica. O ponto é, a partir da década de 70, ou seja, os dois grandes conhecidos aí, ou seja, esse logicista, são as teses popperianas, né? E essa a questão histórica, ou historicista, como vocês preferirem aí, Kuhniano, né? Ou seja, a famosa revolução aí proposta por Thomas Kuhn. O que acaba acontecendo? No começo aí da década de 70, né? Final da década de 70, começo da década de 80, nós vamos ter o que o professor Ramírez nos chama de uma dispersão, ou seja, essas propostas de epistemologia, ou essa maneira de enxergar a epistemologia, seja de uma forma lógica, logicista, seja de uma forma histórica, ela sofre uma transformação, uma pulverização dos seus objetos, né, e da forma e dos seus métodos, para o que nós estamos observando hoje, né? Então, é muito comum agora você pegar nas próprias faculdades, nas próprias universidades, ou mesmo textos, né? Essa epistemologia sendo percebida e compreendida de diferentes maneiras. A mais conhecida recentemente, ou pelo menos a que tem feito mais pontos aí no sentido de debates mesmo, é essa questão da descolonial e da decolonial. Mas a questão que se coloca é exatamente essa, ou seja, será que de fato a epistemologia se transformou, né, e nós temos essas novas formas, ou mesmo essas questões aí que estão se apresentando, ou seja, essas novas epistemologias, elas não seriam epistemologia, ou seja, eu sei que é duro isso que eu estou falando, mas você vai ter autores que vão considerar que não, né, que isso aí não seriam epistemologias, né, que seriam outras coisas. Então, é importante a gente entender esse debate, né, porque isso é o centro mesmo daquilo que nós estamos fazendo até aqui. Queria comentar alguma coisa, Chiquinho, antes da gente passar a palavra aqui para o pessoal? Eu acho que a gente iniciou, né, essa conversa, né, no nosso primeiro encontro. Eu acho que depois o professor Antônio Joaquim Severino fez assim algumas excelentes pontuações, né, naquela fala, né, que abriu o nosso grupo oficialmente, né, e então eu acho que gostaria hoje também de ouvir as pessoas, né? Exato. Ouvir. Porque o que acaba acontecendo, ou seja, ainda dentro desse espectro aí, há claramente uma nova abertura para se compreender, afinal de contas, que tipo de racionalidade está por trás. Porque o problema central que eu observo aí, no texto aqui do próprio do próprio Ramírez aqui, aquela nota 2, quando vai se falar do Mill e do Whewell,
se coloca de uma forma muito, até mesmo incipiente, aí a segunda nota de rodapé, é na página 2, tá? No texto é página 102, né? Coloca o problema aí da estrutura lógica e, portanto, de que tipo de raciocínio que está por trás dessa estrutura. Tá? Ou seja, o Kuhn já tinha feito uma transformação dessa estrutura lógica para uma estrutura sociológica, psicológica. Mas, independente disso, a transformação que nós estamos observando hoje vai muito além disso, porque ela é uma transformação tanto lógica, né? Ou seja, é uma nova forma, uma nova maneira de enxergar essa questão do raciocínio, quanto histórica, né? Ou seja, você desloca ou pretende deslocar parte dessas concepções históricas que estão apresentadas para uma outra forma. Então, o que acaba acontecendo é esse historicismo, vamos lá, e esse logicismo, por outro, que passaram o tempo todo os dois brigando, agora eles estão enfrentando um terceiro corpo, que é um corpo que, em alguma medida, ou pelo menos de alguma forma, está propondo exatamente um outro tipo de racionalidade e uma outra historiografia. Ou seja, não é mais a história eurocêntrica, mas é uma história local, é uma história, uma outra dinâmica. Não é mais um tipo de racionalismo que é esse racionalismo de origem grega, greco-romana, como vocês quiserem, mas é uma outra racionalidade. Então, o problema que se coloca aqui, que eu vejo, que é isso que eu gostaria de ouvir com vocês e discutir aí, é exatamente isso, ou seja, quais são essas bases e de que maneira essa dispersão foi gerar esse tipo de situação. Alguém que gostaria de comentar alguma coisa, falar? Tiago, por gentileza. Eu vou abrir no sentido mais amplo, pensando uma coisa que me interessou muito lendo esse texto, que é a gente vinha seguindo uma tradição de uma crítica que vinha se estabelecendo no geral, né? Vamos pensar sobre a questão epistemológica, mas a ciência no geral. Daí eu sempre tinha essa percepção, por exemplo, desde a ideia de pós-modernidade, ou de uma, enfim, pensando na supermodernidade, sempre tinha uma ideia relacionada com uma crítica no sentido das impossibilidades ou os limites que a modernidade estava se colocando naquele momento. Então, a partir de uma negação, vamos dizer assim, essa ideia de algo que a gente podia se considerar como contemporâneo. E aí o texto dialoga muito com outros dois textos que eu estou usando agora para a minha pesquisa, que eles querem fazer um caminho inverso, que seria de começar a afirmar algumas questões. Começar a procurar, então, qual é o nosso caminho, enfim, como a gente afirma, por um lado, não só nega, né, critica, mas além de fazer esse movimento, também como que a gente junta, porque também existe essa ideia de dispersão, né, de divisão, de diferença, né, no sentimento mais filosófico aí do Deleuze, né, mas pensando, então, essa ideia de como a gente, então, reestabelece isso, reorganiza esse mapeamento que a gente pode chamar do conhecimento, da metodologia mesmo. E daí os dois referenciais que eu tenho, né, já foi citado Boaventura, que é a ideia de pensar, então, como que a gente afirma as epistemologias do Sul nesse contexto, né? Então, a gente sempre tinha negado esse contexto ocidental, enfim. E o outro que eu estou dialogando agora, que é o Bruno Latour, daí, de repente, eu falo um pouquinho mais no decorrer do encontro, que ele está, junto com outros autores, pensando a teoria do ator-rede. E daí, a teoria do ator-rede também ele cita justamente uma ideia de como que a gente, então, entende aquilo que é considerado como social no contemporâneo, né? Algo que foi tão disperso, tão, né, relativizado, vamos dizer assim, mas agora eles provocam, o Latour também fala nesse sentido de relativizar o relativismo. Então, acho interessante a gente começar a pensar nesse outro sentido, de, então,
essa coisa se dispersou tanto, agora como que a gente começa a reagregar, como que a gente começa a fazer um diálogo entre pontos distintos? Porque senão a gente vai se especializando, vai se encaminhando para outras divisões, a gente não se conversa porque a gente nem se reconhece. A gente sabe que o nosso mundo é tão diferente um do outro, mas a diferença num certo limite, né? Daí talvez a ideia de rede de problemas que o Ramires traz seja um ponto interessante para a gente pensar conexões entre pontos diversos, né? Enfim, queria abrir com esse comentário. Se você me permite, Tiago, assim, uma rápida reflexão, uma coisa que a gente sempre tem que entender é que quando o Aristóteles lá atrás, né, ou seja, faz aquela chamada, olha, temos que criar um caminho, criar uma lógica, tal. Ou seja, ele não criou, né, ele está sistematizando aquilo que outros pensadores vinham fazendo antes dele, né, ou seja, sistematizou e apresentou novas reflexões, né, então a gente tem que entender aí dentro dessas proporções. Mas o objetivo ali, qual que era? Era tentar essa universalidade. E quando esse pessoal da lógica, né, esse caminho lógico aqui, eles também estão proporcionando isso, eles também estão querendo buscar essa universalidade. Então, por quê? Porque, do contrário, você incorre o risco de cair num relativismo, né? Num sentido bem, assim, rasteiro do termo. E é interessante a gente entender objetivamente o quê? Como é que, a partir dessa pluralidade, nós vamos conseguir criar alguns elementos de universalidade. Que é um pouco o que você estava colocando, e quando se coloca essa questão das redes de problemas, tudo. Por quê? Porque, do contrário, a gente pode incorrer em alguns problemas, né? Então, e problemas sérios, né? Que é aquilo que você falou, você vai dispersando tanto que vai chegar uma hora, como é que a gente vai elaborar isso, né? Então, é interessante perceber que se está criando um novo caminho, uma nova reflexão. E isso é um importante e um interessante dentro desse debate. Não sei se eu já falei muito. Que mais? Vamos lá, Chico. Não, eu queria, hoje, assim, eu queria ouvir um pouco mais o José Humberto, né? Estou assim, provocando, instigando pelas leituras que eu sei que ele está fazendo. Uma outra pessoa aí, o Anderson, teve uma experiência significativa que gerou a pesquisa dele no mestrado, né? Os países que ele esteve visitando em África, e agora, recentemente, ele fez uma outra expedição. Então, eu queria ouvir um pouco os dois, né? O José Humberto, a partir dos olhares do Sul, né? E também o Anderson, né? Que teve, recentemente, duas experiências, assim, muito profundas, né? E eu queria ouvir os dois. Eu sei que há uma riqueza, né? Que eu gostaria de ouvir. Sei, desculpe eu estar provocando vocês, mas eu queria realmente ouvir. A Laís fica dando risada. Anderson, por gentileza. Organizar é tanta complexidade que organizar o pensamento agora, de repente, se o Chico até tivesse avisado que faria essa provocação, talvez tivéssemos preparado algo mais com uma lógica mais precisa. Mas o que eu posso dizer, assim, pelo menos de forma muito resumida, né, dessas experiências, a experiência que fiz na África já faz um certo tempo, né, realizei em 2000, aí está o livro, né, em 2014, e foi uma experiência muito enriquecedora, não somente do ponto de vista do sujeito, e nesse caso do Anderson, que teve o relacionamento experiencial com outros sujeitos num outro continente, com outro processo histórico, com outras concepções de vida, em várias perspectivas,
da existência humana, né? Até estava ouvindo agora o colega falar e eu me identifiquei muito nessa questão, que assim, nós estamos num mesmo mundo, mas existem muitos outros mundos dentro desse mesmo mundo. E quando nós desenvolvemos essas experiências no sentido de ir ao encontro desse outro que está absolutamente fora do seu mundo, eu diria aqui do seu mundo geográfico, onde os parâmetros da existência humana são muito similares, né? A gente começa a compreender que existe uma pluralidade dentro deste mesmo mundo, que ela é algo que, no meu entendimento, ela é algo... o mundo é plural, nós queiramos ou não. Eu acho que quando a gente compreende que existe pluralidade no mundo, acho que a gente começa a se abrir a grandes aprendizados de aprendizagem, se nós assim o desejarmos, né? Porque se nós não o desejarmos, nós continuaremos presos no nosso mesmo mundo e, de alguma forma, iremos ignorar mundos que existem, e eles estão ali. Então, assim, o processo cultural que realizei lá na África, ele me transformou de uma certa forma, que essa transformação, ela não ficou somente em mim, mas em todas as pessoas tiveram acesso à mostra fotográfica, e agora, recentemente, retomei também, depois do retorno das aulas presenciais, o projeto Cultura nas Escolas. Eu estou levando esse material para as escolas públicas, né, para alunos do 6º, 7º, 8º, 9º e ensino médio. Está sendo uma experiência muito rica. E agora, recentemente, fiz agora no meio do ano uma outra expedição para reviver outras experiências num outro cenário, porém dentro do meu país, né? E essa foi uma experiência muito bacana, porque é a experiência de estar na Amazônia, junto à população ribeirinha, por alguns dias, e aí eu vivi com eles, morei com eles lá, e de alguma forma me abri a todo tipo de experiência, né? De morar numa casa que não é de tijolo e cimento, né? Numa casa de não ripada, que eles falam, dormir em rede, ter a experiência de andar eles chamam de rabeta ou voadeira para acessar outras moradias, estar diante de cenários assim que para mim é absolutamente, para mim, na verdade, para nós, né? Quando eu falo que nós estamos dentro de um contexto geográfico, eu imagino que ninguém que está presente nesse grupo nunca teve que se preocupar com um jacaré-açu na frente da sua casa. Eu imagino que não. Mas essa não é a nossa realidade, mas é a realidade deles, né? São pessoas, por exemplo, que possuem preocupações muito diferentes das nossas, né? Por exemplo, quando lá se fala em sucuri, talvez a maior preocupação, se nós fizermos um paralelo, aqui nós teríamos uma preocupação, falar assim, olha, qual é a minhoca que eu vou levar para pescar, entende? E aí lá eles estão falando de sucuri, que é uma cobra absolutamente de um outro tamanho, de um outro formato, e que faz parte daquela realidade. E aquela realidade, ela está presente não somente na vida das pessoas, dos adultos que ali estão, mas de crianças que estão indo e voltando da escola todos os dias. E aí, além dessas questões, você vê também que essas questões naturais, existe uma concepção, por exemplo, de comunidade, que é muito diferente da concepção que nós temos aqui. Vou dar um exemplo muito clássico para vocês entenderem e não tem jeito de não observar quando você vive uma experiência como essa. As nossas casas, elas possuem muros. Isso significa muita coisa, né? Significa a questão da separação, que ela, querendo ou não, socialmente falando, ela está declarada. Até aqui é a minha casa, a partir daqui é a sua. Nas comunidades ribeirinhas não existe isso. Eu conversei com muitas pessoas lá, eles chamam de líder do bairro, é como se fosse um prefeito, né? Líder da comunidade, perdão. É como se fosse um prefeito. E aí ele disse para mim, falou, se você quiser vir morar aqui, só falar comigo que a gente vai ver um espaço, nós desenvolvemos aqui, nós construímos a sua casa e você passa a morar aqui. Então, assim, são situações e relações existenciais que a gente
que não faz parte do nosso mundo, mas que existe dentro desse mesmo mundo que nós estamos inseridos. Aliás, tão presente dentro desse mesmo mundo que está presente no nosso país, né? A primeira experiência que eu estava fazendo referência, eu estava fazendo num outro continente. Essa não, eu estou falando do Brasil, eu nem saí do continente americano. Então, e aí é claro que precisaria, enfim, de um tempo maior para falar de todas as experiências nas mais variadas áreas da existência humana. Mas o que eu tenho, enfim, para dizer aqui para vocês é que sair do nosso contexto existencial significa aprender muito e significa estar diante de uma certeza que a pluralidade existe e que é possível haver trocas, e é em cima dessa lógica que eu desenvolvo o projeto Cultura nas Escolas, e eu tenho observado muito que as crianças, né, os alunos, eles quando eles acessam esses outros mundos, o mundo deles se amplia e eles querem saber muito. E é interessante essa experiência, porque eu posso garantir com muita tranquilidade aqui que todas as escolas que eu visitei até agora, está faltando uma palestra para bater a marca de 50 palestras realizadas, com mais de 5 mil alunos atendidos, não aconteceu uma única vez a possibilidade do não diálogo com os alunos. Então, sempre que eu coloquei a proposta da conversa, a proposta das perguntas, é uma ação muito bonita, muito bela, elas vieram em grande quantidade, o que para mim representa uma coisa muito interessante. Representa essa predisposição de querer saber do mundo do outro, daquele mundo que não me pertence, entende? Mas e o que é mais interessante ainda é saber em que contexto isso está acontecendo. Está acontecendo dentro de um contexto do ensino fundamental 2 ou ensino médio, entende? Não são pesquisadores que fazem parte de um grupo de pesquisa que estão buscando conhecer a concepção existencial do outro. São alunos. Então, essas experiências todas de seguir para novas comunidades e depois distribuir isso aos alunos, essa experiência tem me revelado muito sobre esse mundo que nós habitamos e, claro, né, essa experiência toda, depois muito mais organizada, inclusive eu estava aqui terminando de fazer tô buscando a aprovação desse projeto via PROAC, para que a gente possa, inclusive, ampliar o número de escolas atendidas, para que mais escolas e mais alunos possam saber que existe uma pluralidade no mundo e que essa pluralidade, quando bem conduzida, ela provoca o diálogo. E o diálogo, para mim, depois de tudo que eu estudei, que li, ele provoca a humanização das relações, no meu ponto de vista, é o ponto-chave para que tenhamos uma sociedade mais dialogal. José Humberto. Quando eu disse para deixar para o Anderson primeiro, como eu passei a tarde toda na Uninove conversando sobre o projeto, mas é melhor ouvir. Quando a gente fala demais, a gente acaba esvaziando. Então, assim, eu estou trabalhando no Uninove em duas frentes. O meu projeto de pesquisa, eu fiz mestrado na Uninove, e meu projeto de pesquisa, ele abordava justamente nesse momento onde se fala tanto em competências, nesse momento nós vivemos onde ainda não existe uma definição se é pós-modernidade, pós-estruturalismo, um momento onde nós tornamos seres da linguagem, mais do que nunca o capital neoliberal, ele faz com que a privatização tenha contundentemente achate a escola, principalmente a pública. Então, eu venho trabalhei na minha pesquisa, a questão das competências, mas fazendo parte como um grupo contra-hegemônico, não naquele sentido de competências como algo exclusivamente para o capital, buscando pesquisar alternativas que, dentro desse contexto das competências, pudesse desenvolver na escola pública práticas de ensino-aprendizagem de professor de filosofia, para, de forma contra-hegemônica, poder propiciar um alunado crítico, reflexivo. Então, o professor Severino, como ele trabalha com esse movimento decolonial, eu comecei a abraçar a causa, a trabalhar com ele. E agora, no doutorado, eu venho trabalhando a relação do ensino de competências com a filosofia como criação de conceito, tendo como categorias
o pensamento de Deleuze Guattari, o de também de Silvio Galo, referente ao oficina de conceito, e, claro, evidentemente, em relação a competências, o conceito, concepção de Philippe Renaud sobre isso. E tudo isso também numa perspectiva da epistemologia decolonizante, que é um trabalho que eu venho abordando muito com o Grupo PEP. Então, a preocupação justamente não é dar voz, porque quando você fala dar voz, você está nada mais que reproduzindo todo essa questão eurocêntrica, toda essa questão do eurocentrismo estadunidense também. É permitir que o outro possa ter voz, você compreender a cultura do outro. E, nesse sentido, aí eu venho trabalhando com o professor Severino, pesquisando filósofos latino-americanos. Então, esse artigo que eu falei que eu tenho com o professor Severino, foi uma pesquisa que eu fiz com um filósofo latino-americano, que é o Alexandre Luiz Ortiz Ocanan. Então, o artigo, eu abordo todo o trabalho que ele vem fazendo. Ele está um filósofo radicado na Colômbia, porém, ele está lá há mais de 20 anos, ele vem fazendo um trabalho belíssimo, voltado com os excluídos, comunidades indígenas, um projeto que voltado para as categorias em estado de miséria e de fome. Então, justamente esse trabalho que eu vim investigando com o professor Severino é permitir que filósofos latino-americanos possa estar explicitando seus trabalhos justamente para que o outro tenha não um outro olhar, um olhar outro que a gente chama. É nesse sentido. E o meu projeto é justamente isso, essa relação da filosofia como criação de conceito, nesse contexto de competência, mas subsidiada pela epistemologia decolonizante. Esse trabalho que eu venho desenvolvendo, tanto no doutorado quanto no grupo PEP. Ok? A gente provoca, né, Silvio? A gente provocar. Não, eu achei interessante. Perguntei aos dois, né? Eu sempre, conforme a gente começou a conversar aqui, eu lembro, o Silvio acho que vai lembrar que é da mesma época, acho que o Roberto também é da mesma época, de um certo livro da década de 90, não lembro mais se é 80, já faz um certo tempo, que é a crítica da razão tupiniquim, né? Onde acho que o Roberto está dando assim, eu estou achando que ele deve ter lido. Eu lembro que esse livro me deu, assim, foi muito instigante para mim pela forma como ele discutia, né, a questão da filosofia, a filosofia no Brasil, os impactos da filosofia no Brasil, né? E partindo aí das duas experiências, né, do José Alberto, essa pesquisa que ele tem feito aqui no assim, ensino médio, né, no âmbito do ensino da filosofia, e o Anderson, né, que fez uma experiência muito significativa em Moçambique, agora recentemente entre os ribeirinhos, né, e população indígena, né, eu sempre eu volto a pensar, né, diz assim, por onde a gente caminha, né, por onde a gente está caminhando, né, e qual seria, né, assim, o que seria mais próximo, né, para a nossa realidade brasileira e latino-americana, tendo, dizer assim, obviamente, essa contribuição desses autores que não são da nossa realidade, né, nem geograficamente falando, nem do ponto de vista teórico, né? Hoje em dia a gente fala muito do pensamento eurocêntrico, o impacto do pensamento eurocêntrico, né? Então é assim, a gente, esses autores nos ajudaram a pensar, né? Mas o que seria a partir desse concreto brasileiro e latino-americano, né? Com esse olhar que nós estamos nos colocando aqui,
né, quais seriam, né, os melhores caminhos, né? Por onde que a gente iria, né? O Tiago falou uma coisa interessante, né? Nesse diálogo, nessa conversa, porque senão acaba dispersando, acaba quebrando mais, né? E a gente acaba uma coisa que está acontecendo hoje, né? A gente não dialoga, né? A gente acaba criando mais conflito e normalmente se você não é do meu clube, né? Do meu clube teórico, então, né? Já não tem mais o diálogo, né? Então acaba sendo assim, coisas que existem, que buscam ser concretizadas na vida prática, mas a gente acaba formando clubinhos, né? E a gente está pouco se importando, né, com aquilo que o outro clube, que tem uma outra visão, faz da gente, né? Agora, as escolas estão lá, as universidades estão lá, e na vida concreta isso acaba chegando, né, na educação das crianças, dos jovens, dos adultos, né, na graduação, na pós-graduação. Então, vocês estão me provocando aqui a pensar, né, por onde. Diga, Silvio. Então, se você me permite, né, ou seja, a questão eu volto a chamar a atenção, ou seja, que tipo de racionalidade nós estamos... Porque esse que o texto está chamando a atenção de uma forma indireta, vamos chamar assim, que tipo de racionalidade nós estamos propondo. Porque uma questão aí que eu vejo, ou seja, eu estou sendo não crítico, mas colocando uma questão para a gente pensar, não, porque você é contra? Não sou contra. Pelo contrário, eu tenho uma simpatia muito grande que eu digo o Diogo e o que me diga o Tiago, né, que estão trabalhando exatamente com isso, né? Então eu não tenho nenhum problema. Mas a questão que se coloca aí, e é isso que o texto nos chama a atenção, ok, então que tipo de racionalidade é essa? E aí é que eu vejo um problema, quando nós temos essa dispersão, a pergunta é, nós vamos ter a tradição sempre optou por um tipo de racionalidade. E agora nós estamos com uma multiplicidade de racionalidade. A pergunta é, nós damos conta dessa multiplicidade de racionalidade? Essa, acho que é a questão que a gente tem que se colocar. Porque enquanto todas essas racionalidades, ou enquanto todas essas estruturas de pensamento, elas estão mais ou menos compartilhando, ok. Mas e quando nós tivermos uma racionalidade muito distinta? E quando nós tivermos uma racionalidade, ou um tipo de racionalidade, que ele se choca fortemente com a de outros grupos? Como é que nós vamos resolver essa questão? Porque esse é o ponto. Ou seja, quando nós estamos falando dessa epistemologia, no fundo, a discussão que está sendo feita, no meu modo de ver, é exatamente essa. Que tipo de racionalidade nós estamos apresentando e de que maneira essa racionalidade, essa epistemologia, ela vai se constituir. Tá? Então, eu acho que esse é o ponto. Eu, pessoalmente, ainda não tenho uma resposta a isso. Eu vejo um esforço muito grande do Boaventura de tentar resolver esse problema. E ele, a todo momento, ele vai chamar a atenção exatamente que ele não está assumindo um relativismo, né? Ou seja, ele está tentando colocar o seguinte, olha, não é um relativismo, mas nós temos que nos abrir a outros pontos. E se eu estiver fazendo uma leitura errada do Boaventura, por favor, me corrijam, não tem problema nenhum. Mas o ponto é o que colocar nesse outro lugar. Ou seja, que tipo de epistemologia eu estou criando. Então, e eu acho que esse texto é muito interessante exatamente por conta disso. Ou seja, sujeitos como Hort, aqui, que ele passa pelo texto, tal, eles estão tentando dar conta disso. Quando você pega lá o Adorno, principalmente o Habermas, o Apel, né? Quando eles vão caminhar aí para as éticas dialógicas, tal, é uma tentativa de resolver esse problema, né?
Não resolve completamente, mas são tentativas de solucionar. Então, eu tenho muita curiosidade mesmo de saber como é que nós vamos conseguir, de fato, caminhar nesse problema para você conseguir ter, primeiro, essa pluralidade, mas sem esse relativismo. Essa a minha questão. Não sei se eu te comentei demais, Chico, ou não. Eu acho interessante as suas colocações. A gente já vem nessas conversas, né? Acredito eu, desde da disciplina, né? É um bom tempo, né? Já vem há um bom tempo, né? O que faz retomar algumas questões que você coloca, me lembro muito do professor Rouanet, recém-falecido, né? As preocupações, né, que ele tinha, né? Eu acho muito pertinente. Tem várias... Por gentileza, e depois Luiz. Vamos lá. Tiago. O Tiago tinha chamado primeiro, né? O Tiago, depois o Luiz, né? Acho. O Tiago fugiu. O Tiago fugiu, então fica com... Não, fica para o Luiz. Fica para mim. Eu gostei muito da fala do Anderson e do José. Aí eu fiz umas anotações, eu não sei se é por isso que a câmera ficou caindo, porque daí eu abro uma outra aplicação, aí ela acaba caindo. Eu tive recentemente em São Paulo, fui na exposição do Sebastião Salgado, no Sesc Pompeia, lá, né? E é fascinante a quantidade de tribos com que ele teve contato, e os registros e as descrições que ele faz, como são totalmente diferentes entre si, como eles vivem, como eles caçam, e quais são os cuidados que eles têm. Eles lidam com a mata de uma forma diferente. E revela para a gente uma pluralidade que às vezes a gente até tem noção racional da existência dela, mas o nosso contato ele é horizontal, né? Se você for para São Paulo, você até se sente numa selva de pedra, mas ainda é o nosso dia a dia aqui também, né? Talvez o nosso seja mais pacato que o deles, mas ainda a gente está nessa rotina. E eu lembrei de 2 romances do Milton Ratum, e ele fala da história dos libaneses em Manaus. É uma coisa muito cabeluda, né? Você imaginar que existe famílias libanesas em Manaus lidando com uma vida que é totalmente diferente do mundo pelo qual eles vêm, né? E esses romances do Milton Ratum, que é o Dois Irmãos e o Relato de um Certo Oriente, eles têm vários prêmios literários e tal, mas se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam. E ele fala, e ele trata, e ele sempre está relatando essas famílias libanesas que vivem em Manaus. Aí ele traz assim, como mudou o vocabulário local das regiões, são muitas palavras que vêm do libanês, como vai acontecendo essas misturas, né? Eu queria falar sobre o texto, e recentemente eu estou tendo uma experiência de lecionar a disciplina de literatura para cursos de 3º ano. E aí eu fiquei numa coisa, bateu uma crise muito grande em mim, eu ficava lembrando dessas discussões que nós temos, porque o Estado, ele propõe uma apostila que está quebrando as tipologias e as classificações literárias o tempo todo. Só que os alunos que estão do 3º ano, eles estão indo para o Enem. E quando eu vou ver o Enem, que o Enem está cobrando as classificações e tipologias da língua portuguesa. E aí eu falei, gente, eu não posso dar esse conteúdo para aluno que vai fazer Enem. Aí eu, no meu espírito tradicional de literatura, classifico toda a literatura lá e fico passando as classes literárias, funções da linguagem, tipos de textos, gêneros textuais. E as apostilas do Estado não cobram mais isso, né? E o José Humberto falou das competências. Eu não sei se essas competências que falou está relacionadas às competências e habilidades que vem nesse material apostilado do Estado. E aí me bateu uma crise tão grande. Eu falei, gente, é lindo as competências e habilidades, mas estão tão longe da realidade de cobrança do jovem. Eu não sei o que o Estado está querendo do jovem. Ou o Estado quer mudar, de forma geral, a forma como nós avaliamos esses jovens, ou ele está tentando impor um mundo que não é o mundo que o jovem vai enfrentar. Bom, essa é uma inquietação que eu tive, queria compartilhar com vocês, essa questão da multiplicidade de racionalidades, assim, porque está tendo um choque muito grande e eu estou naquele meio lá sem saber direito o que fazer.
Se você me permite, Luiz, rapidamente, né? Porque esse é o problema, né? Ou seja, quando você tem essa multiplicidade de racionalidade, a questão que se coloca é qual delas nós vamos escolher. Entendeu? Porque você vai ter problema, você vai ter momentos em que você vai ter... Não estou falando que uma é melhor do que a outra, mas claramente você tem choques entre essas racionalidades e esses modelos. E o problema é qual desses nós vamos assumir, né? Qual desses nós vamos adotar. Né? Porque se eu assumo que eu vou adotar uma pluralidade, beleza, enquanto nós não tivermos choques. Porque na hora que tiver choque... Um exemplo bobo, né? Ou seja, muitas vezes se coloca, né? É o caso dos Yanomami. Né? O Yanomami não pode nascer gêmeos, né? Porque, segundo a cosmovisão deles, a cosmogonia deles, se nascer gêmeos, o mundo acaba, né? Então, quando nasce gêmeos, uma das crianças tem que ser morta. E aí? Né? Ou seja, é uma outra racionalidade, e existem vários aspectos culturais. Então, não estou, de forma alguma, falando que a nossa está correta, né? Ou seja, porque está cheia de problemas, né? E ela massacra fortemente. Mas ela se coloca numa situação que é quais são os limites dessa racionalidade, quais são os limites dessas epistemologias. Ou seja, os limites da nossa a gente já sabe muito bem. Ela massacra, ela exclui, ela limita, né? Ela não tolera uma diversidade, então tem vários problemas. Mas agora, beleza, então vamos substituí-la. E eu acho que temos que substituí-la. Para o quê? Percebe qual que é o problema? E é isso que a gente está, ou seja, o que eu gosto desse livro, desse texto aqui, né? Ou seja, e essa questão da lógica aí, e tanto a questão histórica, é exatamente isso. Bom, se a gente está propondo, como é que nós vamos fazer para poder, de fato, dar conta disso? Então, esse é um problema, né? Bom, Tiago, por gentileza, que já vai me matar. Se ele não me matar, o Zé Humberto mata. Antes de responder... provocar o debate, gente. É para a gente provocar o debate, por favor. Silvio, antes de responder sua pergunta, eu queria trazer um exemplo para dialogar com o que estava sendo colocado até então da conversa, porque eu ouvi muita coisa relacionada com pensamento assim, de como a gente então passa a considerar sujeitos novos ou visões de mundos novos, por exemplo, né? Acho que essa é uma situação bastante evidente. Mas eu gostaria de chamar atenção para várias perspectivas que estão sendo trazidas nesse contexto, que eles também deixam de ter até a relação entre, vamos dizer assim, sujeito e objeto. Então a gente deixa até de falar em objeto, por um lado, e por outro, o que eu também acho... Silvio travou, acho que é a fala dele, né? Realmente travou. Travou. Travou, né? Tiago só travou, está travado lá. Tiago, não quer desligar a câmera, porque aí pode ser que... O Silvio voltou, já melhorou. Melhorou? Tiago. Voltou. Tiago. Bom, o Tiago continua travado aqui. Bom, Tiago, desliga a câmera e eu acho que vai melhorar. Isso, faz essa gentileza. Agora parou de travar. Vamos. Tentando encaminhar a questão, né? Nesse sentido, então, além de a gente começar a pensar de uma outra forma a relação entre sujeito e objeto, existem objetos, entre aspas, que eles passam a atuar, que eles passam a se tornar novos sujeitos. Então, vamos dizer assim, numa forma muito menos, uma forma mais
concreta, por exemplo, um objeto de arte ele passa a falar, ele passa a agenciar questões, ele passa a se tornar um outro polo numa investigação que possa acontecer, e esse objeto de arte ele diz algo X para uma pessoa, vamos dizer assim, para um outro sujeito, e ele dialoga de uma forma Y com outro sujeito. Então, os objetos eles têm também essa outra relação, que a gente chamaria, né, de objetos. Atualmente, eles agenciando pessoas, relações, eles também se tornam um ponto de atuação. E daí, pensando então, nessa outra perspectiva, tentando responder ao Silvio, eu usaria daí o exemplo dele do Boaventura, né? Então, do relativismo, da gente cair nele, eu acho interessante a provocação dele de que, então, a gente vai para um outro caminho, a gente vai relativizar o relativismo. Então, a gente começa a pensar, então, de uma outra forma, o que seria esse relativismo, né? O relativismo da tradição, de que realmente as coisas não se conversam, né? Tão fragmentadas a tal ponto, né? Tão dispersas, a gente não tem um diálogo. Mas se a gente relativizar esse tipo de relativismo, a gente pode encontrar outras formas de relação. E daí, essa resposta que o Boaventura vem tentando trazer, por um lado, a gente tem uma teoria geral proposta tradicionalmente, e uma das consequências dela foi o epistemicídio, né, uma perspectiva, então, anular outras epistemologias, outras perspectivas, porque ela produzia pessoas e pensamentos como ausentes. Ela excluía pessoas, enfim, essas perspectivas, porque ela considerava como não relevantes, como não importantes num determinado contexto. Então, essa ciência mais dura, ela pode justamente tomar essa posição de uma teoria geral, e ela acaba, enfim, produzindo isso que é chamado do epistemicídio, né? Então, me interessa a perspectiva do relativismo, de relativizar o relativismo, pensando, então, até a própria ideia de cosmovisões ou cosmologia, que vai apontar para uma ideia de que dentro de uma totalidade a gente sempre tem muitas totalidades, vamos dizer assim, ou dentro dessa diversidade a gente tem várias totalidades interlaçadas entre elas. A ideia de problema, ela entra nesse sentido. A gente tem possibilidades de conexão, a gente tem possibilidades de diálogo, e o desafio que eu entendo é de como esse diálogo ele não vai ser um diálogo de uma forma canibal, vamos chamar dessa forma, porque o canibalismo seria, ou outra forma, né, que daria para chamar a atenção, de que ele não vai se sobrepor ao outro, né? Mas essa perspectiva do diálogo, ela que seja um diálogo enfim, de horizontalidade, vamos dizer assim. Então, daí eu chamo a atenção para o Tudo Vale, do Feyerabend, né, que é citado no texto do autor que a gente está debatendo, para justamente pensar, então, eu acho que o ponto de partida é que a pergunta, o que a gente vai usar para substituir a epistemologia atual, talvez seja uma outra pergunta que a gente precisa fazer, porque a resposta, né, como a gente substitui, talvez seja uma outra forma de pensar a epistemologia, outra forma de concatenar pensamentos diversos, em que um acaba não assumindo esse lugar do pensamento um pouco mais, assim, um pouco mais privilegiado. Então, a ideia de ter um pensamento privilegiado, eu acho que ele justamente sempre colocou uma ideia de uma diferença, mas sempre de cima. Então, repensar essa relação entre esses pensamentos, né? A ideia também de um pensamento privilegiado me interessa pensar como pensar esse diálogo, essa relação entre pontos de uma rede. Então, a ideia da rede de problemas. A rede de problemas, né? Contada pelo autor, que eu queria chegar, me interessa pensar isso, é um problema para a gente pensar uma relação um pouco mais espacial, horizontal, né? Como a gente relaciona esses pontos dessa rede de problemas, que não é hierárquica, que não é, enfim, acadêmica, mas como a gente faz essa... Um ponto para finalizar seria, então,
qual é a sua tradução dessa possibilidade de relações? A gente a todo momento está traduzindo, né? Está se propondo a uma leitura de algo, uma leitura de um problema, vamos dizer assim, e a sua tradução para aquele problema implica um anseio individual, que implica o encaminhamento daquele jeito naquela situação, que ela pode ser alterada numa situação posterior. Então, existe uma abertura muito maior aí, que pode ser que ela caia no relativismo tradicional, mas me interessa friccionar o relativismo com esse novo relativismo, de um relativismo que enxerga uma relação mais igualitária, vamos dizer assim. Sim. Não, eu concordo com o que você está colocando, Thiago, mas é isso que eu quero chamar a atenção, ou seja, é essa provocação, e exatamente o que é o interessante aqui do texto, que o texto acusa o golpe, né? Ou seja, quando ele apresenta a questão aí, olha, a gente está com uma dispersão vindo de um autor que é um professor de epistemologia, universidade, publicações, o Alejandro Ramírez, ele tem muitas publicações sobre lógica, etc., etc., significa que a área está sentindo o golpe, entendeu? Ou seja, essa visão, digamos assim, hegemônica de como o que é a epistemologia ou de como ela se estrutura, ela, de fato, sentiu o golpe. Tá? Então, não é pouco, mas, ainda assim, a gente ela sentiu o golpe e tudo bem, ok. Só que a construção que está sendo feita, eu acho que ela ainda está em construção. Ou seja, essa teoria, esse modelo de como ela está, ele ainda não, se a gente for assumir o Kuhn, né, eu ainda não vejo ali um paradigma dessas epistemologias, né, ou seja, desses novos modelos epistemológicos, um paradigma dominante na maneira de enxergar isso. Tá? Ou seja, nós teríamos aí um paradigma histórico predominante, nós temos um paradigma lógico, que foi dominante por um período, e esses dois sentiram o golpe, né? Ou seja, começa lá com o Feyerabend, quando ele já começa a fazer essas críticas, ou seja, já antes você já tem isso, mas ali com o Feyerabend também já fica muito claro, tal, e se sentiu o golpe, né? Ou seja, o golpe foi bem dado, né? Então, nós temos agora um novo, digamos assim, problema para tratar. A questão toda não me parece ainda, mas é uma opinião absolutamente pessoal, né? E é uma opinião mesmo, né? Não falaria isso com convicção, de que nós temos um paradigma dominante sobre essas epistemologias, dessas outras maneiras de enxergar essa epistemologia. Mas eu concordo com você, essa questão das redes, essa questão de relativizar o relativismo, ou seja, mas são construções, né, Tiago? Isso é o interessante desse texto, ou seja, essa chamada e esse sentido golpe, né? Zé Humberto, por gentileza. Eu vejo o seguinte, como o Silvio está dizendo, não se pode falar em novo paradigma. Está ainda em construção, muito se tem pela frente. Mas o que eu percebo é o seguinte, que dispersão, que racionalidade é essa? Eu, na minha concepção, está havendo o seguinte, uma incorporação de uma epistemologia dialógica, nem vou dizer que seria uma dialogia centrada na complexidade de Garmohan, mas uma dialógica centrada mais na subjetividade. E a subjetividade, ela é realmente uma subjetividade pautada na linguagem. Isso realmente distorce, fica essa inconclusão. Que racionalidade é essa? Talvez uma problematização não seria este momento de nós estarmos centrando numa racionalidade dialética, porém com, digamos, uma perspectiva fenomenológica. Talvez eu fique questionando muito isso. Será que não seria este momento apropriado para estarmos retomando a dialética, porém com uma perspectiva fenomenológica? Justamente esse olhar fenomenológico nos permite não
olhar para o outro, mas permitir que o outro se torne visível, que o outro se coloque, para que a gente possa realmente ter esse pensamento plural, multicultural, intercultural. Sim. Mas se você me permite, Zamberto, assim, até para fazer uma reflexão, né? Ou seja, esses dois modelos tradicionais que nós temos da lógica, né? Ou seja, aquela lógica clássica, aquela lógica tradicional, e a lógica dialética, são dois modelos de racionalidade. E nós temos, inclusive, na própria Índia, outros modelos de racionalidade muito distintos desse, e que nós simplesmente, inclusive, colocamos de lado. Os da Índia a gente conhece porque você tem bastante registro, mas eu tenho convicção e uma crença forte que você tinha outros modelos de racionalidade aqui também, tanto com os maias, quanto com outras culturas ali mesoamericanas, né? Sem falar dos nossos aqui, né? Mas só tratando daqueles que de fato têm o escrito, né? Ou seja, tem um material que a gente consegue com uma certa tranquilidade entre estas recuperar. Então, inclusive, que tipo de racionalidade é essa que nós vamos colocar, né? Então, quando o Luiz estava falando a questão do pictórico lá, ou seja, das imagens, tá? É uma outra racionalidade, ela pode, inclusive, superar essa questão da dialética, né? Ou seja, eu acho que é curioso isso. Por isso que eu falo, está em construção. Isso aí está em construção. Para mim, ainda está em construção. Luiz, por gentileza. Eu ia cortar, professor, mas a grande questão é a seguinte, eu acho que este é o momento, claro, é uma concepção que eu estou aos poucos analisando, porém eu vejo que este momento faz-se necessário, não a dialética simplesmente vista como uma posição dos contrários. Isso é uma realidade, porém, onde eu digo, é muito importante, no meu entendimento, no meu estudo, eu vejo que é muito importante não perdermos essa perspectiva fenomenológica. Se nós a perdermos, nós vamos cada vez mais estar nos meandros da subjetividade, do subjetivismo, e isso realmente nos norteia, complica, se tornará, acredito eu, caos. Com certeza, concordo plenamente. Gente, nós vamos passar a palavra para o Luiz e nós vamos encerrar, né? Porque senão só vamos... É que assim, a gente enrolou um pouquinho o começo para discutir a coisa do Congresso, mas só para adiantar, no dia 8 agora, a gente tem o nosso encontro de novo, tá? Dia 8 de setembro, né? Se nós não tivermos um golpe no dia 7, dia 8, a gente tem o nosso encontro. Né? Não acho que vai ter, mas né, vai que, né? Algum maluco. Luiz, por gentileza. Ainda mais o José falou de caos, já lembrei do Prigogine lá, né? Eu falei, é bom ter um caos que depois organiza tudo na cabeça. Mas não era isso que eu ia falar. É falar em teatro. Eu li o texto assim, tentando imaginar o que acontece dentro do teatro, né? Então, quando a gente falou em logicista, eu já pensei, então ele está falando do teatro que é mais tradicional, enraizado nos poemas, na métrica poética, e também no virtuosismo da interpretação, do canto, né, um teatro muito marcado, e quando eu penso no teatro historicista, eu fiquei imaginando o teatro brechtiano e tudo que veio depois dessa corrente das discussões sociais, e os trabalhos didáticos que ele fazia para elaborar seus textos dramáticos e tal, e é um teatro mais livre, traz mais liberdade, é um teatro que quebrou a quarta parede, veio enfrentar a quarta parede dentro da sala italiana, né? Não estou falando do teatro de rua, estou falando dentro do âmbito da sala italiana, então ele questionou assim, os valores dos edifícios teatrais, e aí logo em seguida o Teatro de Brecht vem as correntes que vão para a Ásia buscar explicações sobre interpretação na Ásia, e também vão para a Índia e buscam explicações na Índia, e foram para a África e buscaram explicações. Então nós temos uma série de diretores que tiveram essas práticas e trouxeram para a Europa e ganharam grande visibilidade nisso e ajudaram a construir um conceito de teatro moderno, ou hoje todo mundo chama de pós-moderno, e esse pós-moderno tenta abraçar Deus e o demônio e tudo, e fala que tudo é dele. Um grande problema disso daí que acontece na prática teatral com os grupos atuais é que não ocorre uma mudança metodológica
quando você está no seu processo de criação do seu ofício artístico. Mesmo dentro do Sebastião Salgado, ele utiliza de um recurso que o rapaz saiu, mas ele sabe explicar melhor que eu, que é do Cartier-Bresson, de fazer flashes rápidos e momentâneos para conseguir pegar o movimento da cena, né? E ele está utilizando um recurso que é um recurso muito conhecido no cinema e que o Cartier-Bresson fazia não com essas câmeras mais modernas, mas com câmeras mais antigas e difíceis de lidar, né? E dentro do teatro, a gente não se livra, por exemplo, dos recursos do virtuosismo do teatro, que eu chamaria de logicista, e nós não nos livramos do marxismo explorado dentro do teatro brechtiano. E aí nós temos em Sorocaba o Teatro Universitário Catarse, um dia se vocês tiverem oportunidade vão assistir, que é um grupo que discute essa abordagem, assim. E como ele mostra em cena muitas vezes, mostra de forma mesclada, mas tentando criticar esse posicionamento. Assim. Aí tem que ter um olhar mais profundo sobre a linguagem teatral, às vezes, para identificar, né? Mas esse texto me trouxe muito essa discussão, eu queria compartilhar com vocês e avisar vocês que eu tenho que sair, porque 7 horas eu tinha aula também. E obrigado, gente, foi ótimo. Viu? Eu que agradeço, Luiz, fique tranquilo. A gente está encerrando, né? Porque é instigante, e eu acho que vale a pena a gente bater nessa tecla, né? Ou seja, sem uma posição fechada, né? Quando eu faço essas questões, é isso. Mas quando você traz essa questão do teatro, é muito interessante exatamente por conta disso. Você tem soluções em outros, porque você tem uma outra racionalidade. São outras racionalidades. E nós temos racionalidades aqui nas Américas muito distintas. É que o que acabou acontecendo é que elas foram fortemente sufocadas, né? Apagadas, escravizadas, o que você quiser chamar, por uma cultura europeia, né? que veio para destruir mesmo, né? Ou seja, não é nem uma questão de outra, né? O Diogo já foi embora, mas na qualificação dele do doutorado, não é invasão, e é destruição, né, o termo correto para a gente usar a vinda dos espanhóis para cá. Né? Agora, independente disto, né, ou seja, a gente tem que perceber e compreender, né, que existem outras racionalidades. E o problema é como é que nós vamos casar essas racionalidades, se elas vão se casar ou não, né? E se nós vamos gerar uma nova, né, um novo modelo de racionalidade diverso, né, diferente desse que a gente vem tratando até agora. Gente, eu acho bom a gente encerrar, né, Chico? Quer encerrar? João Alberto, por gentileza. José Alberto, levantou a mão. Você é muito... É o seguinte, na realidade, quanto ao evento, a questão da temática já está algo fechado sobre epistemologia e educação ou ainda está em estudo? Não, é epistemologia e educação mesmo. Tá. Em relação à data do professor, o Francisco havia colocado 5, 6 e 7. É uma data prevista ou já é uma data? Fechada, porque o Luiz já confirmou que não vai bater com nada aqui. Perfeito. Luiz, abração. O que você me sugere? Eu posso começar com o professor Severino, já a antecipar com ele? Pode. Eu agradeço, José Humberto, porque o que, assim, antecipadamente o Silvio, a gente tinha pensado e ia te pedir, é que você o convidasse, aí depois ver com o Silvio uma fala dele, né, como nosso convidado, e se também, né, não tendo problema com o grupo do professor Severino, que nós pudéssemos aí integrar os dois grupos, né, e para essas datas aí. E havendo essa possibilidade, vocês, como os organizadores, mentores, aí oficializam um pequeno texto via e-mail. Isso. Muito obrigado, então. Gente, eu espero que tenham gostado hoje do debate, acho que foi bom, né? Agradeço aqui a paciência, né, de todos. O objetivo aqui é esse, pessoal, a gente fazer esses debates e observar, não posições, né, mais do que posições, não é isso, mas é principalmente possibilidades, né? Perceber quais são os limites dessas racionalidades, que elas têm limites, né? Ou seja, e várias delas nós já conhecemos, assim, sobejo quais são os seus limites, né? E as suas consequências, né? E muitas delas, na verdade, bem pejorativas, né? Bem ruins.
mas entender, ou seja, como é que esse embate está sendo feito, e esse texto é muito bom para a gente entender isso. No dia 8, nós vamos ter o nosso seminário de novo, dia 8 de setembro, tá? Nós amanhã, eu e o Francisco, vamos fechar o texto do Boaventura para mandar, para a gente começar a ter um debate. Eu tenho um texto aqui até que curto, que eu acho muito interessante, onde ele dá um bom apanhado dessas coisas, mas aí amanhã eu e o Francisco fechamos isso. E gostaria, mais uma vez, de agradecer a vocês pela paciência e pela oportunidade da gente poder ter essas conversas, tá bom? Chiquinho, encerra, vai. Não, só tenho que agradecer também. Eu acho que a gente está avançando, né? Sim. E estou feliz que a gente conseguiu já essa primeira conversa aí para o evento, né? E a partir de amanhã, né, Silvio, a gente já fecha a questão do texto, né? Isso. E vamos já pensar também num outro texto, assim, para agilizar com o professor Antônio Joaquim Severino, porque a agenda dele é bem, né, lotada, e como ele é lá o líder de pesquisa, para ele ter tempo também de envolver o grupo lá se lhe interessar a fazer, claro. Que queira fazer. Então, mas valeu, né? Foi muito bom. Então, valeu. Gente, ótima noite. Brigadão. Valeu. Até mais. Valeu. Interrompendo a gravação. Valeu. Não, interrompendo.